Olá, pessoal! Aqui é o professor Adail Júnior e hoje a gente vai mergulhar direto no capítulo 11 do nosso material, a estequiometria. Pensem numa equação química como, sei lá, a receita matemática perfeita da natureza. Para fazer um bolo, a gente precisa da medida exata de farinha e ovos, certo? Na química é a mesma coisa. A natureza exige proporções cravadas de átomos para formar novas substâncias. E é exatamente essa matemática da matéria que vamos destrinchar hoje. Vamos lá? O nosso roteiro hoje é direto ao ponto. Vamos passar pela introdução à estequiometria, coeficientes e mols, relações de massa e volume, a lei de Gay-Lussac, os reagentes limitantes e, para fechar, os cenários industriais com pureza e rendimento. Bom. Parte 1. Introdução à estequiometria. A química está em todo lugar, até quando a gente vai assar um simples pão. Aquela massa crescendo, aquilo ali é uma reação belíssima, onde a glicose vira etanol e dióxido de carbono, liberando o gás que faz o pão inflar. Mas na prática, o que é o cálculo estequiométrico? Basicamente, é a gente calcular massas molares e criar relações matemáticas super precisas entre o que entra, os reagentes, e o que sai, os produtos. A regra de ouro aqui é: átomos nunca surgem do nada, nem somem. Eles são simplesmente e perfeitamente rearranjados. Entender isso é o que nos permite fazer previsões matemáticas incríveis sobre qualquer reação. Parte 2. Coeficientes, moléculas e mols. Para fazer essas previsões, a gente precisa ler a linguagem das equações. Os números na frente das fórmulas, os coeficientes, dão a proporção exata para a gente. Olha só o lado esquerdo, lá no mundo microscópico. Uma única molécula de glicose sempre vai gerar 2 de etanol e 2 de CO2. Mas no mundo real do laboratório, ninguém trabalha com uma molécula só. Então, olhando para o lado direito, na escala macroscópica, 1 mol de glicose produz 2 mols de etanol e 2 de CO2. A grande sacada é que a proporção é rigorosamente a mesma, seja lidando com partículas invisíveis ou com baldes de reagentes. Parte 3. Relações de massa e volume. O próximo passo, supernatural, é puxar essa ideia meio abstrata de mols para a realidade física. Aquilo que a gente consegue colocar numa balança. Olha essa fórmula aqui. Ela é o elo entre a massa e a quantidade de matéria. A quantidade de matéria, o N, é a massa da amostra dividida pela massa molar, o M maiúsculo. Pense no exemplo da água. A gente sabe que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, se a gente tem uma amostra de 414 gramas de água, é só dividir por 18. O resultado? Exatos 23 mols. É assim que a gente traduz o peso físico em quantidades químicas reais para trabalhar. Parte 4. A lei volumétrica de Gay-Lussac. Agora, quando a gente fala de gases, a coisa ganha uma camada fascinante. Lá no comecinho do século XIX, o cientista francês Joseph-Louis Gay-Lussac percebeu algo incrível. Ele viu que, mantendo a pressão e a temperatura constantes, os gases reagem e se formam em proporções fixas de números inteiros pequenos. Reparem na tabela, na síntese da amônia, 50 para 150 gerando 100, ou 1 litro para 3 litros gerando 2. É uma proporção visual inegável de 1 para 3 para 2. Isso prova que, para os gases ideais, a proporção do volume é literalmente a mesma proporção dos mols. Tudo isso constrói uma receita teórica perfeita, mas aí vem a pergunta de $1 milhão para nossa análise. O que acontece quando as proporções que a gente tem na mão simplesmente não são exatas? É o que nos leva à parte 5, reagentes limitantes e em excesso. Porque vamos falar a verdade, num laboratório ou numa fábrica, quase nunca os ingredientes vêm na proporção perfeita da receita. Como a química lida com essa sobra? É um processo lógico. Primeiro a gente identifica a proporção certa nos mols. Depois, a gente compara com o que tem de fato disponível. O que vai acontecer é inevitável. Um dos materiais vai acabar primeiro. Fim da linha, a reação para. Esse é o reagente limitante. O outro que ficou sobrando no frasco é o excesso. Se a gente misturar 10 mols de nitrogênio com 40 mols de hidrogênio no nosso exemplo de antes, a proporção diz que só precisamos de 30 de hidrogênio. Conclusão? Vão sobrar 10 mols de hidrogênio lá, intactos. Parte 6. Reações sucessivas, pureza e rendimento. Quando a gente pisa numa fábrica de verdade, a teoria tem que abraçar a imperfeição. Matéria-prima extraída da natureza, como esses minérios metálicos, nunca vem 100% pura. A gente tem que descontar esse peso morto das impurezas nas contas.
E tem mais, muitos processos não acontecem numa etapa só. Eles exigem reações sucessivas. Na matemática química, a gente consegue somar todas essas equações, cortando os produtos intermediários que nascem numa fase e são consumidos na outra, para chegar numa única equação global. É como montar um grande quebra-cabeça. E justamente por causa dessas impurezas ou de reações paralelas e perdas no processo, uma fábrica quase nunca chega a uma conversão total. Aí entra essa maravilha chamada fórmula do rendimento. O rendimento R é simplesmente a massa que a gente realmente conseguiu obter no final, dividida pela massa teórica, aquela que a gente calculou no papel, sonhando com uma eficiência de 100%. Então, pensem comigo. Dominar estequiometria vai muito além de resolver continhas numa sala de aula. É a chave mestra para controlar a realidade física, seja nas reações das bactérias no solo ou projetando a gigantesca produção global de combustíveis. Como será que essas previsões matemáticas vão continuar moldando e otimizando a nossa indústria no futuro? Fica aí a reflexão. Pessoal, foi fantástico explorar esses conceitos com vocês hoje e eu espero que a lógica por trás da matéria tenha ficado claríssima. Até a próxima explicação.